Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje, mais uma história que vocês vão gostar de conhecer. Mais uma viagem por um lugar, por um personagem cativante. Começarmos a contar essa história, eu peço a vocês um super like nesse vídeo, que me ajuda muito, é muito importante. Peço que vocês deixem um comentário, um ponto, um emoji, uma vírgula, que seja qualquer coisa, porque isso também ajuda muito no engajamento do canal. É isso que tem feito o canal crescer, os vídeos chegarem a mais pessoas, e eu sei que eu posso contar com vocês. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo. E compartilhem muito nas redes sociais, com os parentes, com os amigos, com os vizinhos. Fala para todo mundo vir aqui ouvir uma boa história, conhecer os personagens da vida real e também se inscreverem no canal. Sem mais demoras, agora nós vamos todos entrar na nossa máquina do tempo, vamos viajar até o ano de 1852, porém, essa viagem se estende por mais um tempinho aí e chega assim até os nossos dias. A nossa história de hoje, o personagem de hoje, e eu não posso falar que é só um personagem, é um local, é toda uma trama. Vai ser muito interessante da gente conhecer juntos. Na verdade, nós vamos fazer uma viagem por um lugar, por um tempo, por um mistério. Essa história tem tudo que uma história boa precisa. Tem mistério, teoria da conspiração, tem um personagem rebelde. Há alguns anos atrás, um livro que depois acabou virando um filme, se tornou um best-seller, um dos mais vendidos de todos os tempos e um dos mais polêmicos também de todos os tempos, que é o Código da Vinci. Esse livro e posteriormente esse filme, ele criou muita polêmica, muita divisão, muita divergência de pensamento e de opinião. Porém, uma coisa é inegável, foi um sucesso absoluto no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Um dos personagens, Saunier, que é um dos personagens que morre logo no início do filme, mas não deixa de ser um dos principais personagens do filme e do livro, o que muitos não sabem é que ele realmente existiu. Então, como ele é mostrado no livro e no filme, porque aquilo é uma obra de ficção, mas ele é baseado, sim, em pesquisas, em relatos da história de um personagem real. Berenguer Saunier realmente existiu. E ele era, sim, um religioso, ele era um padre. E tem muito mistério que envolve esse homem, esse padre. Quem realmente ele era, qual era o objetivo dele ali na paróquia dele, realmente, Saunier, e qual era o segredo que ele realmente escondia. É a história dele que nós vamos conhecer hoje. François Berenguer Saunier nasceu em Montsaus, 11 de abril de 1852 e faleceu em Rennes-le-Château em 22 de janeiro de 1917. Ele foi um padre católico romano nessa aldeia francesa de Rennes-Château. Teria sido apenas um sacerdote numa aldeiazinha pequenininha, escondida em algum lugar do mundo, onde ninguém sabe, se não fosse pelo fato dele ter se tornado uma figura central em muitas teorias de conspiração em torno de Le Château. Essas especulações são até hoje base de muitos documentários, de muitos livros, inclusive usadas em 2023 por Dan Brown, que foi no Código da Vinci. O Berenguer Saunier, ele nasceu em 11 de abril de 1852 em Montaseus, na região de Aude. Ele era o mais velho de 7 filhos. Ele tinha 3 irmãos, o Alfred, Martial e José, e 3 irmãs, Matilde, Adeline e Mariluz. Ele era o filho de Marguerite Hughes e Joseph Saunier. E o Joseph Saunier, o pai dele, era prefeito de Montaseus. Ele conseguiu um moinho de farinha local e foi mordomo no castelo do Marquês de Casermajou. E Saunier foi para a escola em Saint-Luz, em Limoux, e entrou para o seminário em Carcassonne em 1874, e foi ordenado sacerdote em junho de 1879. De Saunier, o possível tesouro encontrado por ele nessa região inóspita na França, até hoje gera muitos debates, especulações, livros, filmes, documentários, jogos de videogames, teses esotéricas bem complexas, mas
Na verdade, não existe uma explicação histórica ou científica para a origem desse mistério. Porém, que ele existe, existe. E que essa história é real, ela é. O ano é 1885. Saunier tem 33 anos e ele era um padre orgulhoso, dinâmico, ambicioso, de temperamento forte, professor de um seminário na cidade de Narbonne. Apesar de boas qualidades, ele era considerado pelos seus superiores intransigente e insolente, porque ele promovia nos estudantes pensamentos antirrepublicanos, como, por exemplo, a volta da monarquia absoluta dos reis da França, ideia que era totalmente contrário à posição da igreja na época. Um rebelde, que por ordens do bispo da cidade de Carcassonne, Félix Billard, ele foi enviado por desobediência e punição para ser o padre de uma pequenininha cidade isolada na França, no alto de uma montanha, que é a nossa querida Rennes-le-Château, que um dia todos nós vamos conhecer. Era um lugarzinho no meio do nada, no alto da montanha, inóspito, com menos de 300 habitantes. De difícil acesso, fosse a pé, charrete ou de mulas, sem nenhuma importância econômica para a região e para a congregação católica. A missão do Saunier era somente trabalhar cuidando da igreja Santa Maria Madalena, que se encontrava em estado de abandono pelos fiéis locais. Quando o Saunier chega, então, lá, aquele homem tão cheio de vida, tão vibrante, ele encontra uma igreja em ruínas. Em 1º de junho de 1885, o padre Saunier chega a Rennes-le-Château. E, para sua grande surpresa, encontrou uma igreja praticamente em ruínas. Mas, gente, é ruína mesmo, não é que estava abandonada, que ninguém ia lá. Tinha caído mesmo, estava em ruínas mesmo. Sem telhas, sem mobílias, janelas e vitrais quebrados, ou seja, não tinha condição de ser frequentada. Principalmente em dias de chuva e vento e no inverno, estação que é muito mais forte lá na Europa e principalmente há tanto tempo atrás. A residência paroquial também estava totalmente destruída e invadida por galinhas. Poucas casas do vilarejo e o principal orgulho da cidade em outras épocas, que era o castelo Hautevaux, também estavam em um estado deplorável de pobreza e destruição. Ou seja, a vilazinha no meio do nada, lá no final da França, estava tudo destruído. Mas, para Saunier, um homem cheio de virtudes, o fato de ter encontrado a paróquia nesse estado calamitoso não foi motivo para ele se entristecer ou renunciar. Ao contrário, deu mais coragem e disposição para ele para recomeçar imediatamente os trabalhos de reconstrução e tudo mais que fosse preciso para cumprir essa nova missão na qual ele havia sido designado por Deus. Ele morou por algum tempo em casas de habitantes até que a sua residência paroquial fosse reparada com seu modesto salário e a ajuda de alguns habitantes. E assim ele pôde morar convenientemente. Quanto aos reparos da igreja, primeiramente ele pediu ajuda ao Conselho Municipal da região, mas foi negado. Sem desistir e usando da sua contagiante simpatia e grande inteligência, ele foi conquistando a amizade de algumas pessoas influentes. Foi então que ele conheceu a Condessa de Chambord, Maria Teresa de Áustria-Este, e ela lhe ofereceu uma ajuda de 3.000 francos, aproximadamente 15.000 euros. Ilustre mulher, que por pouco poderia ter sido rainha da França, porque foi casada com Henrique de Artois, duque de Chambord, o quase rei Henrique V, o que levou a condessa doar uma quantia tão alta, ficou sem resposta. E aí começam os mistérios dessa história. Isso levanta uma grande questão. Por que ela doou tão alta quantia? No fim do ano de 1886, início de 1887, Saunier começou os trabalhos da renovação da Igreja Santa Maria Madalena, pegando habitantes da cidade que trabalhavam nos finais de semana. A história vai ganhar o contorno de mistério mesmo e se tornar o que ela é hoje, quando Saunier pede a um dos seus pedreiros contratados para afastar um antigo pilar, um balaústre de madeira, que sustentava uma mesa de pedra do altar para ser substituída por um novo, que ele havia recebido de uma doação particular também. Quando o retirou do lugar, o pedreiro percebeu que na parte superior do balaústre havia um buraco. E nesse buraco estava cheio de folhas secas que protegiam 3 tubos de madeira, lacrados hermeticamente com cera. Assim como conta uma das versões da história, Saunier ele ficou muito surpreso com essa descoberta e foi abrindo os conteúdos de cada tubo.
Dentro do balaústre havia 4 manuscritos. Segundo o que se conta, um continha a árvore genealógica a partir do rei Dagoberto II, de 681 até 1244, selado com o carimbo da rainha Blanca de Castilhe, esposa do rei Luís VIII. Um manuscrito registrado em notário em 1664, contendo a descendência dos reis merovingios de 1200 até 1644. Um outro manuscrito com invocações. E um suposto falso manuscrito, datado em 1753, em frente e verso, contendo frases do Velho Testamento, que seriam, segundo João 12, do 1 ao 12, escritas no antigo latim e frases indecifráveis. Como ele foi obrigado a entregar esses documentos à prefeitura, ele fez cópias e escondeu os originais em algum lugar da propriedade. E como essa prefeitura pegou fogo em 1910, os pergaminhos sumiram no fogo ou alguém os teria levado de lá antes. Em 1960, esses pergaminhos eles reaparecem, mas foi constatado que eles eram falsos. Descobriu-se mais tarde que eles foram feitos por pessoas que queriam ganhar dinheiro, fama e notoriedade com a história. Principalmente Noel Corbo, o novo dono da propriedade de Saunier, que é a Vila Betânia, que precisava movimentar os seus negócios na cidade. Passou a história dos pergaminhos e continua a reforma da igreja. Alguns dias mais tarde, Saunier e o chefe de obras, o Eliette Butt, quando trabalhavam na restauração do piso da igreja, ao levantarem uma laje de pedra, acharam um túmulo. A parte interior da laje tinha um desenho em baixo relevo de 2 cavaleiros sentados no mesmo cavalo, representação simbólica dos cavaleiros templários. Saunier, na maior tranquilidade, sem chamar a atenção dos outros empregados que trabalhavam no local, pediu para que fossem embora e o deixassem com sua fiel assistente, servente e amiga, a Mary Dernaldi. Dentro do túmulo foi encontrado um crânio, que segundo um estudo realizado com carbono 14, pertenceu a um homem de 50 anos que viveu entre os anos 1281 a 1396. A pergunta que se faz é, e o que mais foi encontrado nesse túmulo? Além disso, é que realmente existia algum tesouro valioso escondido? Porque depois de ter descoberto o crânio, Saunier e a Mary, sua assistente, foram vistos no cemitério, atrás da igreja, escavando buracos, abrindo lajes, movendo túmulos, de um lugar para o outro e até apagando epitáfios. Eles só pararam depois de ter aberto a tumba da Marquesa de Hautpoul, com medo das queixas ameaçadoras da prefeitura e das autoridades eclesiásticas. E não se sabe o que eles encontraram. Eles pararam de escavar realmente ali no cemitério de Rennes-le-Château, mas eles continuaram nos campos das cidades vizinhas. O que eles procuravam? E o que eles acharam? É um mistério da nossa história. Em 1997, em posse já de uma pequena fortuna e sem a ajuda de terceiros, Saunier finalizou a restauração da igreja Santa Maria Madalena. Reconstruiu uma igreja que aparentemente foi muito cara. Teve como objetivo de surpreender os fiéis com decorações ricas e chamativas, mas parece também que quis esconder outras intenções, como símbolos e códigos secretos não visíveis na primeira olhada. Objetos, pinturas, vitrais coloridos, esculturas e outros elementos bizarros faziam parte dessa estranha decoração. Deles, o mais polêmico e que se tornou um símbolo da cidade se encontrava logo na entrada da igreja. Era uma concha de água benta e batistério que tinha como base uma escultura maléfica e diabólica conhecida como Asmode, deixando todo mundo perplexo e assustado com a horrível imagem e o sentido de ter sido instalada lá. Em 23 de abril de 2017, ela foi destruída por um islamista a golpes de um machadinho em represália contra as mortes cometidas pelas tropas ocidentais na Síria. Talvez volte restaurada, o que esperamos que sim, porque enfim é uma obra de arte, faz parte de uma história e de um mistério. Tomara que seja restaurada. Acima do diabo, uma outra escultura bem simbólica, de 4 anjos olhando cada um para um lugar diferente. Um deles está apontando para a seguinte mensagem: por este sinal você vencerá. Uma forma estranha de dizer que o bem triunfará sobre o mal. Em 1899, dando continuidade às suas gastanças, Saunier compra 6 terrenos na cidade em nome da Mary Dernaldi, que era então sua confidente, sua amiga, sua assistente e herdeira oficial.
E ele construiu, então, uma pequena casa de 3 andares, chamada Vila Betânia, bem luxuosa para os padrões da cidade, e servia como residência às altas autoridades, nobres e eclesiásticos que vinham visitá-lo. Uma maneira rica e ostentiva de se viver, que não correspondia nada com aquele pobre padre que chegou há alguns anos pedindo ajuda a todos. Uma torre de pedra, a Tur Magdala, em estilo neogótico, utilizada como biblioteca e lugar de meditação, com uma linda vista para o vale e cidades vizinhas. Uma torre envidraçada para abrigar plantas e arbustos frágeis e raras. Suspenso de pedra ligando Tur Magdala a Tur de Ver. Um grande jardim próximo à casa Vila Betânia. Um jardim menor com gruta e calvário em frente à igreja restaurada. Um mini zoológico com macacos e araras que não existe mais. A população, então, ela fica indignada e enciumada com tudo aquilo e desconfiava que toda a fortuna acumulada foi porque Saunier cobrava para celebrar cerimônias religiosas, como cura, casamentos, nascimentos, mortes e etc., tudo que um sacerdote pode fazer. Por tantas denúncias e provas concretas, como a restauração da igreja, a compra de terrenos, casa nova, entre outros, Saunier, então, ele é chamado para se explicar aos seus superiores a origem de tanta fortuna, de onde veio tanto dinheiro, tanta coisa boa. Mas ele sempre respondia de forma incompleta e com bastante displicência, enviando livros de contas fraudadas de doações imaginárias que justificavam esses gastos absurdos. Paris, Perpignan, Toulouse e até mesmo em Budapeste foram encontrados contas em bancos no nome de Saunier. O bispo de Carcassonne, Paul Félix, irritado com tantas histórias mal contadas, pediu a transferência de Saunier para a cidade de Coustouge, que se encontrava a 65 quilômetros de Rennes-le-Château. Saunier respondeu na maior petulância que não iria jamais e continuou tranquilamente celebrando missas na igreja Santa Maria Madalena, esperando chegar uma punição mais severa. Em 1910, acusado então pelo bispo de simonia, compra e venda de favores espirituais, foi processado por apropriação indevida. Condenado em 1911, acabou sendo suspenso de suas funções sacerdotais por tempo indeterminado, até que restituísse tudo que acumulou nos anos em que foi padre em Rennes-le-Château. Em 1913, Saunier hipotecou uma propriedade da Mary, que havia colocado no nome dela, é óbvio, para pagar uma parte da dívida que a igreja lhe reclamava. Assim que pagou, foi restituído em suas funções e autorizado a rezar missas. Em 1915, acabou sendo finalmente condenado e destituído definitivamente pelas autoridades superiores de Roma e Carcassonne, confirmando pelos mesmos que toda a sua riqueza não foi por causa de um tesouro encontrado, e sim por ter recebido dinheiro pelo tráfico de missas. Saunier até que preferiu essa versão do que ser forçado a contar sobre suas descobertas, o tesouro e os bens que acumulou. Pelo fato de ter sido perseguido pelo bispo, modificou o testamento, que dizia que em caso da morte da Mary, tudo que era dela ficaria para a igreja. Ficou de pensar para quem doar para mais tarde. Sem autorização, mas apoiado pela população local, ele continuou rezando missas na capela particular que ele construiu na varanda da casa dele, na Vila Betânia. Em 22 de janeiro de 1917, Saunier, após ter uma forte parada cardíaca, ainda conseguiu confessar seus segredos ao abade Riviera e, em seguida, morreu sem receber a extrema unção. Lembrando que a morte dele é muito especulada também, porque tudo leva as pessoas a acreditarem que Saunier foi vítima de envenenamento. Em 1942, a famosa herdeira Mademoiselle Mary d'Arnaud, que todos a consideravam rica, estava falida. Segundo ela, a sua falência ocorreu por ter sido obrigada a pagar todas as dívidas deixadas por Saunier. Portanto, aparentemente sem recursos financeiros, ela precisou alugar a Vila Betânia para poder viver tranquilamente e pobremente até o fim da sua vida. Agora, pode ser que talvez ela fingisse estar na miséria, por se sentir ameaçada, lembrando que 3 padres, amigos de Saunier, foram mortos misteriosamente. Mary, após conhecer a família Corbo, da cidade de Perpignan, interessados pela casa, propôs a eles um aluguel mensal, em uma forma de pagamento de aluguel que é feito até a morte do proprietário e que depois o imóvel passa a ser do inquilino. E eles aceitaram. Em 1953, a Mary, com 85 anos, foi vítima de um AVC, deixando a casa a Noel Corbo. O famoso tesouro de Rennes-le-Château, encontrado por Saunier,
foi enterrado com ela? Foi enterrado para sempre ou não? Noel Corbo transformou a Vila Betânia num hotel-restaurante, mas devido a uma baixa frequentação pelo motivo de estar isolado numa região afastada e pouco conhecida, ele resolveu mediatizar toda a história do famoso tesouro supostamente encontrado por Saunier. E foi assim que começaram a chegar na cidade, de todas as partes da França e do mundo, especialistas, historiadores, curiosos, aventureiros, traídos por jornais, revistas sensacionalistas e outros interessados em esoterismo na busca de um tesouro escondido. A teoria da conspiração dessa história é que Saunier, ao renovar a igreja, teria sim encontrado um segredo histórico fantástico. Em posse dele, pode ter negociado e obtido um retorno monetário das altas autoridades eclesiásticas. Um segredo na qual fez a promessa de nunca revelá-lo para o mundo. Nós vamos acreditar que Saunier realmente encontrou esse segredo, esse tesouro, que ele carregou com ele, mas nós vamos acreditar que em algum momento ele contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, e que essa história está guardada com alguém e que um dia ela venha à tona. Porém, algumas coisas que precisam ser ressaltadas aqui, que são muito interessantes e importantes dessa história. Quando Saunier chega a essa cidadezinha, a igreja que está lá já é a igreja de Santa Maria Madalena. Já está lá essa lápide que muitos atribuem a ser de Maria Madalena. A província onde fica Rennes-le-Château, onde fica o Château, é realmente inóspito, numa montanha, afastado, pequeno, porém não é um lugar qualquer na história. Ter sido palco da presença dos celtas há milênios, também foi, comprovadamente, solo de ordens misteriosas e missões templárias e cátaras. Menos assim, os celtas, os templários e os cátaros, eles eram portadores de grandes conhecimentos e tesouros que ainda não são completamente entendidos ou revelados. Por exemplo, acredita-se que os visigodos que habitavam essa região teriam em mãos grandes tesouros que foram saqueados diretamente de Jerusalém pelo imperador Titus, quando os visigodos invadiram e saquearam Roma durante a queda do Império Romano. Isso, muitas tradições orais contam que os templários e os cátaros também eram defensores de um alegado tesouro. E esse tesouro, possivelmente o Santo Graal, que nós podemos falar disso também futuramente num próximo vídeo que trate de histórias de mistério e de teorias da conspiração. Ao nosso personagem e a nossa cidadezinha na França, Saunier, na época já especulavam isso e continua então essa teoria até hoje, que Saunier teria sido enviado por homens desconhecidos a Rennes-le-Château com um objetivo já definido. E esse objetivo era pistas. Pistas do quê? Que mistério, que história eles estavam procurando então? Saunier tinha toda a fortuna dele, era incalculável. Mesmo com as doações de pessoas da nobreza, mesmo com doações dos fiéis, a quantidade de dinheiro que Saunier tinha ia muito além de doações. Ia muito além. O dinheiro que ele tinha, a fortuna que ele possuía, só poderia ser conseguida se ele realmente achasse um tesouro ou se ele realmente tivesse achado história, algum segredo que precisasse ser guardado a 7 chaves e que resolveram então em transformar ele num homem, que era um homem pobre, um sacerdote que não tinha nada, num homem milionário, porque é o que Saunier se tornou na época. Ele fez um trabalho de construção, de restauração de todas as propriedades que ele comprou e as uniu, que é a localização ali inteira da Vila Betânia, com um pequeno castelo, um belíssimo jardim, uma torre dedicada a Maria Madalena. Saunier, além disso, além de todas essas propriedades que ele uniu em todos e transformou na Vila Betânia, que é um lugar extremamente belo, ele se tornou proprietário de muitas obras de arte e ele se tornou também financiador de artistas que cobriram o local com centenas de figuras e desenhos que são misteriosos. E então que vem esses rumores, essa teoria da conspiração e esse mistério que dura até os dias de hoje. Como seria possível um homem simples conseguir uma fortuna incalculada em tão pouco tempo? Rennes-le-Château e do próprio Saunier fica muito estranha quando a gente olha com mais atenção para os detalhes. Além de todo o mistério já comprovado pelo enriquecimento repentino dele e da ligação do lugar com ordens místicas e portadoras de relíquias, o padre Saunier, ele fez questão de deixar os quebra-cabeças e mistérios no caminho de sua construção e restauração.
Saunier parece ter feito isso para, de alguma forma, avisar alguém ou algum grupo específico sobre seus achados. O simbolismo são uma forma especialmente útil de passar uma mensagem para aqueles que importam, driblando os olhares mais superficiais e evitar a perseguição, que era muito comum na época. Quais então foram essas possíveis mensagens ocultas que Saunier teria deixado? Podemos começar citando os santos dentro da igreja de Madalena. Saunier, estranhamente, organizou os santos dentro da igreja de Madalena, seguindo uma sequência um tanto original. As iniciais de cada um formam a palavra Graal. São Germano, São Roque, Santo Antônio do Egito, Santo Antônio de Pádua e São Lucas, com Maria Madalena no meio. Seria apenas coincidência? Ou uma mensagem para os mais atentos? A templária, achada por Saunier debaixo do altar, ela é muito curiosa. De um lado, uma figura bastante apagada, que parece ser uma mulher com um véu, montada em uma mula, carregando um objeto. Alguns especulam que seja um recém-nascido, outros uma relíquia. Do outro lado, a figura parece mais clara, mostrando homens montados em um cavalo. Apesar de bastante estranho, esse sinal é claramente indicativo da presença templária e selo comum da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Surpreende é um imenso diabo à esquerda na entrada da igreja. Normalmente, essas figuras não são comuns nesses lugares. A de arte de Nicolas Poussin atraiu especialmente a atenção de Saunier, que foi pessoalmente ao Louvre para comprar uma cópia dessa. São os pastores da Arcádia. A obra de arte, alegadamente, tem o seu cenário na região de Rennes-les-Bains, uma imensa tumba onde se lê: "Eu também estive ou estou na Arcádia". O mais incrível é que essa tumba realmente existia até os anos 80, quando foi destruída porque atraía uma legião de curiosos para o lugar, o que eu acho um crime, destruir uma coisa assim histórica. De quem era essa tumba? O que quer dizer essa inscrição misteriosa e a sua ligação com os personagens da imagem? Que começa tem um fim, Saunier acabou tendo também o seu, como já falamos. O padre, com seus projetos e descobertas, começou a incomodar muito os representantes da Igreja Católica. Ele foi convocado, foi pressionado de várias formas para abandonar os projetos pessoais dele. A riqueza dele foi questionada, isso gerou uma perseguição intensa a Saunier, que foi até mesmo impedido de exercer o seu trabalho. Mas ele desafiou a Igreja. Saunier continuou. Não sabemos ao certo o que foi exigido dele, mas, após uma avalanche de acusações, julgamentos, punições, a saúde de Saunier não aguentou, de modo que Saunier definhou lentamente até uma morte melancólica na propriedade que ele tanto amava aos 65 anos de idade. Mas, afinal de contas, o que Saunier descobriu? De onde veio a sua fortuna? Muitos especulam que o tesouro secreto de Le Chateau seja o próprio Santo Graal. Mas a grande questão é, o que é o Graal? Seria um conhecimento especial? Seria uma pedra mágica que confere poderes de fartura e abundância? Seria uma linhagem real que remonta ao próprio Jesus de Nazaré? O que não é esclarecido é como Saunier transformou isso tudo em riquezas. Teria ele entregue esse tesouro a alguma pessoa ou alguma ordem especial? Uma outra especulação é que Saunier achou um tesouro celta, cátaro ou templário, e que esse tesouro poderia ser uma relíquia especial que foi vendida, ou simplesmente que ele achou muito ouro e prata enterrados, que são, enfim, bastante comuns nessa região. Há diversos sinais de minas antigas, desde a época dos romanos até hoje. Pierre Plantard, que foi o fundador da Ordem do Priorado de Sião, que realmente existe, mas talvez não do jeito que nós pensamos, ele fez bastante questão de ligar a história de Chateau aos desígnios de uma nova ordem francesa, ou quem sabe até mundial. Muitos livros e documentários foram feitos com essa história em mente, mas infelizmente ela é moderna e muito contestada. Plantard, ele faleceu recentemente após ser desacreditado e negar toda a história que foi criada por ele em um processo judicial do governo francês. O grande mistério de toda a história aqui é que ninguém até hoje soube explicar com precisão o porquê das pistas deixadas, o que foi guardado e descoberto naquele lugar. Mais que isso, as pistas ainda apontam para possíveis outros tesouros que deixaram e ainda deixam a comunidade excitada em explorar a história do lugar, personagens e suas origens. O mito é uma das ferramentas para motivar a exploração.
Inúmeros aventureiros partiram em busca de grandes tesouros e conhecimentos, e alguns, mesmo não encontrados, acharam caminhos, personagens e histórias que até hoje são contadas e compartilhadas. A história de Saunier e da região de Rennes-le-Château é pano de fundo perfeito para uma viagem com grandes aprendizados e, quem sabe, a descoberta do próprio tesouro que há em nós. Deixo a vocês esse convite, se um dia tiverem a oportunidade, que vão então conhecer esse belíssimo lugar na França com essa história tão incrível. Que o Saunier, da história do Dan Brown, realmente existiu, não como no livro, mas ele existiu sim. A história, o seu nome sempre será lembrado, essa história sempre será contada. E nós continuaremos aqui na curiosidade e esperando que um dia alguém que ficou então com esse tesouro, esse segredo que Saunier descobriu, que resolva nos contar também. A história vai ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, qual que é a teoria de cada um de vocês, se vocês já conheciam a história do verdadeiro Saunier. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima.